o item subsecutivo, relativos às instruções normativas da Receita Federal do Brasil, número 971/2009 e número 1234/2012 e a Lei Complementar número 116/2003. É permitida a inscrição como segurado facultativo do regime geral de previdência social da pessoa física maior de 16 anos de idade que esteja filiada obrigatoriamente ao regime próprio. Para a gente poder responder essa questão, a gente tem que conhecer a instrução normativa da Receita Federal, número 971, de 2009, lá no seu artigo 5º. O que ele diz? Segurado facultativo é a pessoa física maior de 16 anos que, por ato volitivo, quer dizer, ato da sua vontade, se inscreva como contribuinte da Previdência Social, desde que não exerça atividade remunerada que implique filiação obrigatória a qualquer regime da Previdência Social no país. O que diz na alternativa? É permitida a inscrição como segurado facultativo do regime geral da Previdência Social da pessoa física maior de 16 anos de idade que esteja afiliado obrigatoriamente ao regime próprio. Então, está errado, está em desacordo com o que diz o texto do artigo 5º da Instrução Normativa da Receita Federal, essa instrução número 971/2009. Alternativa B, incorreta. Seguindo. Considerando a legislação aplicável e a jurisprudência dos tribunais superiores do regime geral de previdência social, julgue o item. Para efeito da concessão de benefício previdenciário ao trabalhador rural, é suficiente a prova exclusivamente testemunhal. Bom, para comprovação de tempo de serviço ou contribuição, a lei exige o início de prova material, ou seja, a documentação da época do trabalho, da atividade, que comprovem a função exercida e o período dessa atividade. Onde é que a gente encontra isso? Está disposta essa afirmativa lá na Lei 8.213, artigo 55, parágrafo 3º. Vamos ler. Artigo 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o artigo 11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado. E aí vamos para o parágrafo 3º. A comprovação do tempo de serviço, para os fins desta lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108 desta lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. Além disso, nós temos as súmulas 149 e 577 do STJ, e também temos as súmulas 14 e 34 da TNU. E o que é a TNU? TNU é a Turma Nacional de Uniformização, presente nos TRFs, nos tribunais recursais dos juizados federais, e que eles têm o objetivo aí de uniformizar decisões. Certo? Então vamos ler, é bom a gente não esquecer, cada uma dessas súmulas. A súmula 149 do STJ. A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício previdenciário. A súmula 577 do STJ. É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório. A prova documental sempre vai ter preferência em relação à prova testemunhal. A súmula 14 do TNU. Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. O que significa isso? Deve existir início de prova material correspondente a algum período para que se dispense algum outro. E a súmula 34 do TNU, para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar. Então, nós temos nos termos da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores que não é suficiente a prova exclusivamente testemunhal. E se exige o início de prova material, que deve ser contemporânea aos fatos que se quer comprovar.
Então, a afirmativa diz: para efeito de concessão de benefício previdenciário ao trabalhador rural, é suficiente a prova exclusivamente testemunhal. Não é, precisa da prova material. Alternativa B, errado. Próximo. Acerca da Seguridade Social no Brasil, de sua evolução histórica e de seus princípios, julgue o item a seguir. O segurado aposentado pelo RGPS, que passar a oferir renda na condição de trabalhador autônomo, será segurado obrigatório em relação a essa atividade e participará do custeio da Seguridade Social. Essa afirmativa, ela condiz com o previsto lá no artigo 12, parágrafo 4º da Lei 8.213 de 91. O que diz o artigo 12, parágrafo 4º? Parágrafo 4º. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei para fins de custeio da Seguridade Social. Nesse sentido, então, está correto afirmar que o segurado aposentado pelo RGPS, que passar a oferir renda na condição de trabalhador autônomo, será segurado obrigatório em relação a essa atividade e participará do custeio da Seguridade Social. Tranquilo? Então, alternativa A, correto, conforme a legislação. Próximo. De acordo com a legislação tributária básica e suas atualizações, julgue o próximo item. O pescador artesanal que fizer da pesca profissão habitual e que residir em imóvel rural poderá contribuir para a Previdência Social de forma facultativa na qualidade de segurado especial. Olha, o erro dessa afirmação é justamente dizer que a contribuição será facultativa, uma vez que o segurado especial é segurado obrigatório da Previdência Social. Então ele está obrigado a contribuir. Nesse sentido, a gente tem que dar uma olhadinha no artigo 11, inciso 7, a linha B da Lei 8.213 de 91. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de, a linha B, pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. Justamente essa é a afirmativa do artigo, do dispositivo. Então, é importante a gente esclarecer que no regime geral de previdência social, os segurados podem ser obrigatórios ou facultativos. O enquadramento não se dá em razão do indivíduo, mas sim em razão da atividade que esse indivíduo exerce. O correto, então, seria falar em atividade sujeita a enquadramento do trabalhador como segurado obrigatório. Os segurados obrigatórios, eles estão sujeitos à filiação compulsória a partir do momento em que passam a exercer atividades remuneradas, conforme previsto no artigo 11 da Lei 8.213 de 91. A única categoria de segurado cuja contribuição é facultativa é a dos facultativos. Então, a gente tem que lembrar também que o segurado especial é o único que foi conceituado pela Constituição Federal, lá no artigo 195, parágrafo 8º, que diz o seguinte: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, para a gente não esquecer, segurado especial é o produtor das seguintes atividades. Vai aparecer aí na sua tela: agropecuária, até 4 módulos fiscais; extrativista ou seringueiro, não tem limite; o pescador artesanal, até 20 toneladas de pesca; e cônjuge, companheiro e filhos com 16 anos ou mais do produtor. Então, os segurados especiais, eles são assim denominados pela forma especial de contribuição ao regime geral de previdência social. Ao invés de contribuição mensal obrigatória, se aplica uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção, quando essa comercialização da produção existir. Então, o que diz a alternativa? O pescador artesanal que fizer da pesca profissão habitual
que residir em imóvel rural poderá contribuir para a Previdência Social de forma facultativa, na qualidade de segurado especial. Ele é segurado especial, porém a contribuição não é facultativa. A obrigação ela é compulsória, ela é obrigatória, ok? Não é facultativa. Alternativa B, incorreta. Seguindo. Com relação aos benefícios previdenciários em espécie, julgue o próximo item. O estagiário maior de 16 anos de idade que receba a bolsa de estudos da empresa concedente do estágio será considerado segurado obrigatório do regime geral da Previdência Social, o RGPS. A gente já falou sobre isso um pouco mais cedo. Os segurados da Previdência Social, eles são divididos entre segurados obrigatórios e segurados facultativos. Segurado obrigatório quem é? É aquele, o próprio nome já diz, não possui poder de escolha entre se filiar ou não ao RGPS. Por exercerem atividade remunerada e se enquadrarem como empregados domésticos, contribuintes individuais, trabalhador avulso ou segurado especial, obrigatoriamente eles têm que contribuir para o regime geral de previdência social. Consequentemente, eles estarão cobertos pelo sistema previdenciário. O segurado facultativo é aquele que, a partir dos 16 anos, e se não estiver enquadrado como segurado obrigatório do RGPS, ele deseja contribuir facultativamente com o sistema. A idade mínima para se filiar ao RGPS como segurado facultativo é 16 anos. Porém, tanto a Lei 8.213 de 91 e a 8.212 de 91 ainda falam na idade de 14 anos. Nesse sentido, se uma prova de concurso exigir a idade mínima para se filiar como facultativo nos termos das leis, deve-se responder que a idade mínima é 14 anos. Pela lei, ou pelas leis vigentes, a idade mínima é 14 anos. Se as leis não forem mencionadas expressamente no enunciado, a gente responde que a idade mínima é 16 anos. A questão aqui, ela afirma que o estagiário é segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Essa afirmação ela está errada. Por quê? Uma vez que o estagiário, caso preste serviço para a empresa de acordo com a lei específica, ele poderá se inscrever como segurado facultativo e não obrigatório. Onde é que a gente encontra isso? Lá no Decreto 3.048, de 99, no seu artigo 11. É segurado facultativo o maior de 16 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Parágrafo 1º. Podem filiar-se facultativamente entre outros. E aí vem o inciso 7. O bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa de acordo com a Lei nº 6.494, de 1977. Nesse sentido, o estagiário, apesar de receber uma bolsa de estudos da empresa, ele não é segurado obrigatório do RGPS. Porém, se as regras do estágio não forem respeitadas, a gente até falou mais cedo, por exemplo, se o estágio for exercido com uma carga horária maior de 6 horas diárias, o estagiário passa a ser um empregado da empresa e segurado obrigatório do RGPS, certo? Acima, vou até fazer aqui a observação, acima ou maior de 6 horas diárias, o estagiário ele passa para a condição de empregado. Seguindo. Desculpa. Certo ou errado? Errado. Não é o que diz a legislação. Bem, nós chegamos ao final da nossa aula, espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixa seu joinha, isso vai ajudar muito o canal, deixa seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando nós tivermos vídeos novos, e nós temos vídeos diários aqui. E também não deixe de baixar a apostila em PDF que está aqui no link da descrição do nosso vídeo. E a gente se vê na próxima aula falando sobre Seguridade Social e Previdência Social. Muito obrigado, gente. Até lá. Até mais. Tchau, tchau.